Eu quero compartilhar com a igreja um texto de Amós, que é um dos profetas menores, que você pode depois ler todo o profeta pequeno. O texto, como todos os profetas menores, são capítulos pequenos e livros não tão grandes como Isaías, Jeremias e outros profetas maiores. Mas especialmente em Oséias, no capítulo 4, eu quero ler uma parte dele, que foi escrito mais ou menos 800 anos antes de Jesus Cristo, e a sociedade, o mundo, estava semelhante ao mundo que nós estamos vivendo hoje. Fique atento para ver se tem alguma coisa com a nossa sociedade mundial, da atualidade. Deus diz antes, no capítulo 3, o verso 4, que os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal. Então Israel iria ser presa e levada para a Babilônia, e eles ficariam lá sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, ou seja, eles iriam perder a referência de nação, referência de Deus ou de culto, porque o sacerdote também tinha sucumbido na sua história. E aí o capítulo 4 começa dizendo assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nessa terra, não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus. Agora, o que nela prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo que nela mora desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusam, por isso tropeçam de dia, e o profeta contigo tropeça de noite, e destruirei a tua mãe, ou seja, a nação. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E aí ele vai falar dos sacerdotes, dos reis, dos juízes, das autoridades que aceitam subornos. Se você continuar lendo todo esse capítulo 4 de Oséias, você vai descobrir a degeneração social. Então é exatamente o que nós estamos vivendo. E ele diz: qual é a causa disso? A causa é porque falta conhecimento de Deus, e a Bíblia diz no verso 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ele diz que Deus tem uma contenda com Israel. No final do verso 1, também ele vai dizer que, eu vou ler o verso primeiro todo, que diz assim: olha, ouvi a palavra do Senhor, vós, poderíamos colocar assim, povo do Brasil, filhos do Brasil, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes do Brasil ou da terra, porque nesta terra, nesta sociedade, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E depois no verso 6, ele vai dizer que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, o que prevalece na terra é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e tudo que nela mora desfalece. Então nós estamos vivendo em dias em que o que permanece são todas essas transgressões. E ele usa a palavra aqui não só em termos de matar, furtar, adulterar, porque parece que tudo é adulterado no Brasil. A alimentação, a roupa, tênis, todo material de qualidade é adulterado, até as máscaras. Nós temos visto aí máscaras adulteradas para o combate do coronavírus. Enfim, ele diz: o que permanece é isso. E aí ele vai dizer que o colégio sacerdotal está deturpado, os profetas se deturparam,
os juízes se deturparam, os reis e as autoridades se deturparam, e diz: por causa disso é que a terra está de luto. Mas ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Agora é preciso que se volte para Deus, confie em Deus e espere em Deus. E a igreja, como diz o Novo Testamento, é colocada como coluna e baluarte da verdade. A igreja, mesmo em tempos de crise, ela se posiciona não para fazer confusão política, mas como voz profética. A igreja não se contamina, a igreja não pode se contaminar, a igreja é a autoridade máxima na terra, porque em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, a Bíblia diz que a igreja é embaixatriz de Deus, e que o profeta é embaixador de Deus. Então, se todo esse mundo eclesiástico se contaminar, aí nós temos um caos. Israel, 800 anos antes de Cristo, se contaminou, e aí o profeta Oséias vem com essa mensagem para dizer que eles estavam sem lei, sem príncipe, sem sacerdote, sem estola sacerdotal. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós, como igreja do Senhor, mantenhamos a nossa fé firme e inabalável no Senhor. 1 João 5,19 diz: sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isto é bíblico. E aí, quando você lê Oséias 4, ele diz que a sociedade está sendo destruída porque lhe falta conhecimento de Deus. Ore pela sua nação, continue orando pela sua família e pela sua igreja, em nome de Jesus. Amém.